Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, graças te damos mais uma vez, ó Deus, por mais este privilégio, ó Deus, que o Senhor nos concede, ó Pai, de estarmos aqui na tua casa, ó Deus, para juntos, ó Pai, te louvar, ó, bendizer o teu santo nome, ó Pai. Ó Deus, pedimos mais uma vez a bênção neste culto, ó Pai. Ó Deus, abençoa cada um que se esforçou para estar aqui nesta noite, ó Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Bom é estar aqui. Amém. Vamos cantar o hino 288 do Inário. Vencido o tirano e a morte também. Pode o mundo ver Cristo em ti. Lá. 288. Pode o mundo ver Cristo em ti. Vencido o tirano e a morte também, liberto já sou por Jesus, mas ele voltou para a glória do além, e em nós é mistério ver Jesus. Pode o mundo ver Cristo em ti. Pode o mundo ver Cristo em ti. Perdido e coberto de trevas, pode o mundo ver Cristo em ti. A lua ilumina a noite, o céu do sol refletindo esta luz. O mundo está sempre coberto de um véu, e em nós é mistério ver Jesus. Pode o mundo ver Cristo em ti. Pode o mundo ver Cristo em ti. Perdido e coberto de trevas, pode o mundo ver Cristo em ti. Poder do Senhor, seu cheiro perfuma o jardim. Jesus como rosa é a mais linda flor, em mim será visto e em ti. Pode o mundo ver Cristo em ti. Pode o mundo ver Cristo em ti. Perdido e coberto de trevas,
mundo ver Cristo em ti. Amém. Graças a Deus. 224, Lá maior. Firme nas promessas de meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Firme nas promessas de meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo a tempestades a me consternar, pelo verbo eterno hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas. Cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação do sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém, graças a Deus. 221, eu vagava pela senda de horror, livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor. Quando o Salvador eu vi, sua eterna voz ouvi, meu Jesus me libertou por seu amor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, não pensando no amor do Salvador. Eu vagava sem ter luz, longe do Senhor Jesus, mas liberto hoje canto a Deus louvor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, mas agora quero andar em sua luz. Quero ouvir a sua voz e segui-lo sempre após. Meu olhar dada esteja ao nosso bom pastor. Livre estou, livre estou. Livre estou, livre estou.
Graças a Deus. Vamos ouvir o irmão Jefferson cantar o hino. Enquanto isso, vamos adorar a Deus com as nossas ofertas. Bom é estar aqui, amém, irmãos? Graças a Deus. Meu mestre, meu amigo sem igual, tu dás descanso, salvação real. Quando sou provado e já vou desfalecer, tu, meu Cristo amado, vens me socorrer. Perto, muito perto, eu chegar-me vou a ti. Perto, muito perto, vem, Senhor, a mim. Só tu me amparas quando perseguido sou. Em ti, ó Cristo, socorrer-me vou. Pois em ti eu posso resistir à tentação. Sim, em ti obtendo força, paz, perdão. Perto, muito perto, eu chegar-me vou a ti. Perto, muito perto, vem, Senhor, a mim. Cristo, meu mestre, que mais gozo posso ter, que no teu reino tua glória ver. Em teu seio quero minha fronte reclinar, para ter descanso desse labutar. Perto, muito perto, eu chegar-me vou a ti. Perto, muito perto, vem, Senhor, a mim. Amém. Deus abençoe o irmão Jefferson. Vamos cantar ainda o hino 322, Fá maior. Deixa a luz do céu entrar. Graças a Deus. Fá maior. Anseias hoje mesmo a salvação, tens desejo de banir a escuridão,
Abre então de par em par teu coração, deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração. Deixa a luz do céu entrar. Cristo, a luz do céu em ti quer habitar, para as trevas do pecado dissipar, teu caminho e coração iluminar. Deixa a luz do céu entrar. Cante. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Que alegria andar ao brilho dessa luz. Vida eterna e paz no coração produz. Oh, aceita agora o Salvador Jesus. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração. Deixa a luz do céu entrar. Amém. Graças a Deus. Vamos cantar mais um hino. 144. Em Jesus confiar, sua lei observar. Ó que gozo, que paz. Ré maior. Em Jesus confiar, sua lei observar. Ó que gozo, que bênção, que paz. Satisfeito guardar tudo quanto ordena, alegria perene mostrar. Crer e observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falas e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem a intriga maior poderão ao fiel abalar. Crê-nos tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal. O seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante real. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Amém. Graças a Deus. Somente crer, tudo é possível, somente crer.
Senhor Jesus, nosso querido Pai, a chuva cai lá fora, Senhor, e cremos que a chuva também cai aqui dentro. Mas a chuva que cai aqui dentro, Senhor, é chuvas de bênçãos, é chuva que gera cura aos enfermos, é chuva que gera libertação aos oprimidos, é chuva que gera salvação aos pecadores. Como é bom conhecer-te, Senhor. Como é bom ter um contato com o Senhor. O profeta diz: conhecê-lo é vida. E nós temos vida. Vida com abundância. Convicção de vida eterna, que nos foi comprada naquele dia no Calvário. Eu me lembro, Senhor, daquilo que o teu servo, pastor Joaquim, havia dito uma certa feita, que o Senhor pensou mais em mim, mais em nós, do que no seu próprio sangue. Quão grande é o seu amor. E nós estamos aqui, Senhor, para expressar a nossa gratidão a Ti. Davi disse: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Ó Senhor, quão indigno nós somos. Mas nós estamos aqui, Senhor, não para sermos vistos. Viemos aqui para Te adorar, porque para isso nós estamos aqui. Toma, Senhor, a vida de cada um que está neste lugar. Toma cada um daqueles que estão nos acompanhando pela audiência invisível, que sejam alcançados pelo Teu amor e graça. Com perdão de nossos pecados, eu faço essa oração, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Graças a Deus. Antes de ler a Escritura, eu estava ali vendo meus destaques, e eu me deparei aqui com uma palavra que o pastor Joaquim falou no programa Fé para Vencer. O Evangelho veio a nós por uma ponte de sangue. Há pessoas que recebem cura, porém, sem ter o Espírito Santo. Então, a questão prioritária, muito mais do que uma cura do corpo, é ter o Espírito Santo. O profeta diz que a cura é secundária, não é? Agora, isso aqui me chamou a atenção, irmãos. A promessa é tua. Amém? Porém, se alguma vez você alcançá-la, não vai ser muito fácil possuí-la. Você terá que tirar Satanás do caminho. Amém? Graças a Deus. Vamos colocar de pé, vamos ler a Escritura? Romanos, capítulo de número 1. Romanos, carta do apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmão Marlon, por gentileza, meu irmão. Irmão, pegue aí um copo com água para mim, por gentileza. Romanos, isso, obrigado, irmão, Deus abençoe. Romanos capítulo 1, versículo de número 16. Amém? Diz assim a Escritura: porque não me envergonho
Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Vamos ler o 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Amém? Graças a Deus. Podemos sentar em nome do Senhor Jesus. Amém, 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 amém. Na mensagem Contagem Regressiva, parágrafo 44, irmão Brana diz assim: mas os cientistas tinham suas realizações e a coisa principal que eles estavam expondo era o uso do tabaco. E se qualquer homem que fuma cigarros, que andou por lá e saiu e fumou outra vez, o profeta diz: há algo errado com a mente daquele homem. Quando eu os vi com os meus próprios olhos tomar um cigarro e colocá-lo em uma máquina e tirar a fumaça do tabaco de lá e soprá-la, através de um tubo de química com um cigarro, aquilo ficou cheio de câncer branco. E então ele disse: muitas pessoas dizem ao redor do mundo inteiro, maiores realizações nisto, disse: muitas pessoas dizem, eu não trago. E os cientistas tomou o cigarro ele mesmo e fumou, não saltando aquilo por suas narinas. Por qualquer meio, isso vai aos seus pulmões. Mas somente colocou aquilo em sua boca e então soprou naquela mesma química e lá não havia nenhum câncer naquilo. E disse: para onde isso foi? Na minha boca. Quando eu engulo, isso vai para o estômago naturalmente. Ele disse: agora, então o pensamento vem: por que os médicos dizem que os cigarros não são prejudiciais? Ele disse: qualquer homem venderia sua primogenitura. Um médico que faz uma afirmação como esta pode se aposentar, porque as campanhas de cigarro lhe darão o suficiente para se aposentar. Ele, na verdade, vende sua primogenitura, porque ele jurou não fazer tal coisa como aquela, dizer que os cigarros não fazem mal, mas de qualquer maneira, de qualquer forma, eles fazem isso. E ele disse: aqui está o mecanismo agora. Nós lhe provaremos isso através de conclusões científicas. E eles dizem, aqui está um nome em inglês, irmão, mas eu vou ler como está escrito. Ruth Briner, vocês sabem, a atriz de cinema lá. Pois enquanto aquela pequenina parcela de nicotina, ele disse: agora vocês dizem, coloque o filtro na ponta. Ele disse: um homem que faz isso simplesmente mostra sua condição mental. Pois se você não tem obtido nenhuma fumaça, você não obteve nenhum alcatrão. E o alcatrão produz a fumaça. E se você estiver fumando cigarro com filtro, disse, necessitará cerca de 3 ou 4 para satisfazer um ao outro. É assim que começa o vício. É na primeira tragada, é na primeira dose. E a pessoa está totalmente presa àquilo. Porque eles necessitam daquele tanto a mais de alcatrão para se satisfazerem. Se você não obtém nenhuma fumaça, lá não há nenhum alcatrão. Tem que haver o alcatrão para fumar. Então é isso. Disse, fume. Se você for fumar, fume um que não tem filtro nele.
Somente um cigarro te satisfará, sendo que seria necessário 3 dos outros, porque você está simplesmente obtendo aquela quantidade inferior de alcatrão. Parágrafo 48 da mensagem de contagem regressiva. É uma venda de porcarias. Isso é tudo o que a nação está cheia. De quê? De vendas de porcarias. Isso é o profeta que está dizendo. É imundície e tudo mais. E lá então ele tomou aquilo e mostrou como aquela pequena parcela contagiou a garganta e os pulmões. Ouçam, uma pequena parcela contaminou a garganta e os pulmões. Agora veja, pessoas que fumam 5, 6 maços de cigarro. Uma pequena parcela contagiou a garganta e os pulmões. E primeiro é branco, então se torna rosa, então de rosa se torna roxo. As partículas da pequena célula, olhada através do microscópio, parecia deste tamanho, mas naturalmente você teria que tomar um microscópio mais poderoso para realmente ver a célula. Então ele disse, quando aquilo fica roxo, você tem câncer. Então ele disse, um homem que fuma um maço de cigarro por dia, um maço de cigarro por dia, tem 70% mais de chance de morrer com câncer do que o homem que não fuma um maço. 70% de chance de morrer de câncer. Imagina 2 maços? 3, 4. Então, agora então ele tomou outra coisa e provou isso. Ele trouxe um rato branco. E ele pegou um cigarro e o colocou na máquina e tragou através de alguma espécie de algo como uma bolinha de gude branca e tomou um algodão e tirou a nicotina que havia saído de um cigarro e passou nas costas do rato. Em cada 7 dias ele trazia um outro rato. E eles tinham que ter cada um para a lição daquele dia. E colocavam aquele rato lá dentro por 7 dias e traziam fora. O câncer ficava desta altura nas costas do rato. Alguns deles nem mesmo viveram 7 dias. O rato não podia se mover. Eu não consegui comer por 2 ou 3 dias só de olhar para aquela coisa de aparência desagradável ali de pé com câncer. E aqueles correndo sobre as suas pernas e coisas como estas. E um grande autocâncer inchado de aproximadamente mais de 1 centímetro nas costas do rato. Da nicotina de um cigarro. E pensa você que aquilo os detém? Olha o que o profeta diz. Um grande sujeito assentado ao meu lado e com o suor escorrendo em sua face disse, é um tanto impressionante, não é? Eu disse, você fuma? Sim, na maior naturalidade. Depois de tudo isso, ele disse, sim, eu fumo. Eu disse, bom, então você deve parar com isso. Mas é isso, as realizações eles podem provar e aquilo faz. Agora eu predigo que o mundo durando a esta civilização existir de volta no tempo da proibição, quando havia tão grande multa por se vender uma garrafa de uísque. Isso será 10 vezes aquela multa, a venda de um maço de cigarros em poucos anos, desde agora, se a civilização existir. É 10 vezes pior do que um uísque. O cigarro. Claro que é. É um assassino aquilo. E você pode dizer às pessoas a respeito disso, o que elas fazem? Elas não prestam atenção naquilo. Muito pelo contrário. Se você falar sobre tal coisa, o que elas vão dizer? É um fanático. É um santo rolador. Você veja isso, e eles não te darão atenção para você falar a respeito da periculosidade disso.
Mas meu ponto nisto, e as coisas científicas estão sendo capazes de realizar. Eles estavam lá na Feira Mundial mostrando através de pesquisas científicas e que a ciência tem sido capaz de realizar nas coisas naturais. Agora estamos aqui mostrando através de pesquisas espirituais o que Deus tem sido capaz de realizar com pessoas que creem em sua palavra. Agora, para realizar coisas científicas, você tem que trabalhar em uma linha científica. Para realizar coisas espirituais, você tem que trabalhar em linhas espirituais, diz o profeta. Agora você pensa que aquele rato parecia horrível, e realmente parecia. Veja que o profeta disse que passou alguns dias sem comer, ao ver a aparência daquele rato ali, com aquele câncer, com aquela ferida. Se eu pudesse tê-la, eu teria, mas eles não permitiriam tê-la. Mas observem, naturalmente o rato somente viveu poucas horas mais. Alguns deles nem mesmo viveram 7 dias. Pensem nisso. Parágrafo 54, aqui está o objetivo, a espinha dorsal desta mensagem. Você acha que aquilo era câncer? Você deveria ver como fica a alma que rejeita o Evangelho. Você acha que aquilo era um câncer? Repito, você deveria ver como fica a alma que rejeita o Evangelho. O profeta diz: você deve ver a horrenda aparência com que elas ficam. Como o diabo segura um homem pode perverter um filho de Deus a uma coisa de aparência horrível? Como ele é aos olhos de Deus. Ele pode ter 1,80 m de alturas, e ombros como eu nem sei o que, com cabelos ondulados e seja lá o que for. Aquilo não significa nada. É o interior do homem que é duradouro. O exterior, de qualquer maneira, é pó. Quando eu estava meditando sobre esta mensagem, os meus pensamentos vieram em um homem em que a Escritura o intitula como o endemoniado de Gadara. Era isso que as pessoas viam naquele homem, nada mais, nada menos do que o endemoniado de Gadara. Mas ouçam, aquele homem, ele tinha um nome. A Bíblia não diz o nome dele, mas ele tinha um nome. Quem sabe era um João, quem sabe era um Antônio, era um Isaac, ele tinha um nome. Mas o diabo roubou até mesmo a identidade do nome dele. As pessoas ali em Gadara não o conheciam com o nome próprio. As pessoas ali conheciam como: ei, cuidado, lá na frente há um homem perigoso, é o endemoniado de Gadara. Veja o que o diabo faz na vida de um homem. Jesus, ele diz sobre a tríplice função do diabo, que é matar, roubar e destruir. Ele rouba a dignidade, ele rouba a paz, ele rouba até o nome, ele destrói a pessoa, e ele completa sua obra demoníaca, matando. Esta é a tríplice função do diabo: matar, roubar e destruir. Tanto Mateus, Lucas e Marcos, ele conta a respeito da vida desse homem. Um homem que andava nos sepulcros. Veja o que o diabo fez na vida desse moço. Tirou
tirou do convívio familiar. E ouçam, isso não aconteceu de um dia para a noite, não. Quando o diabo ele entra na vida de um homem, entra na vida de uma mulher, ele vai tirando aos poucos, aos poucos. Primeiro, o diabo tirou o nome desse homem. As pessoas o conheciam como endemoniado de Gadara. Depois o diabo ele tira esse homem do convívio social, do convívio familiar, e coloca esse homem para viver aonde? Sepulcros, cemitério. Esse homem era conhecido como um homem de alta periculosidade, porque nem mesmo, veja, as autoridades da época podiam detê-lo. A Bíblia diz que as pessoas ali ousavam em acorrentá-lo. Não se sabe, quer dizer, nós sabemos de onde vem aquela força, de um mal que estava atuando na vida dele. As autoridades, as pessoas, sei lá quem, colocavam correntes sobre ele. E a Bíblia diz que ele pegava as correntes e despedaçava como uma corda velha. Esse homem, a Bíblia diz, ele andava clamando de dia e de noite. Pasmem. Esse homem, diz a Bíblia, ele pegava pedras e se feria com elas, ao ponto de sangrar. Esse era o homem em que as pessoas o conheciam como um endemoniado de Gadara. A família o abandonou, não porque queriam, porque o comportamento desse homem dentro de casa foi mudando gradativamente. As pessoas, a família, quem sabe, tentavam resolver o problema com a ciência médica, mas não resolvia. Problemas espiritual, só Deus pode sanar. Só Deus. Eu não vou generalizar, logo porque eu não conheço nada de ciência médica, mas eu quero vos dizer, 95%, eu ouso em dizer isso, das pessoas que estão hoje nos manicômios, elas estão com problemas espirituais. Só que as pessoas não entendem isso. Como é que pode um homem ferir com pedras? Isso não é uma coisa de uma pessoa normal. Uma pessoa que fica no cemitério não é uma coisa de uma pessoa normal. Só que precisa-se ter uma mente espiritual para entender que por trás daquilo ali existem demônios, existem espíritos que estão destruindo esse homem, este ser que é chamado à imagem e semelhança de Deus, porque a Bíblia diz que Deus os criou para o louvor da sua glória. Mas ouçam, o diabo ele não pode atingir a Deus. Se o diabo ele não pode atingir a Deus, Satanás ele vai atingir aquele a quem mais Deus ama, que são suas criaturas, que são criadas para o louvor da sua glória, para o seu deleite espiritual. Na mensagem, um guia, parágrafo 28 a 29. 28 e 29. O profeta de Deus para esta era, ele diz assim: você já viu um homem que esteve perdido? Alguém já teve a experiência de encontrar alguém perdido? É a coisa mais lamentável já vista. Um homem perdido. De tal forma que vive no cemitério. De tal forma que se fere com pedras. De tal forma que ninguém ousava se aproximar perto dele. Assim é um homem perdido.
profeta diz: quando o homem se perde, ele fica selvagem. Ele não sabe o que está fazendo. Eu gostaria de parar aqui. Eu me fez lembrar de um conhecido meu. Conhecido porque eu tive a oportunidade de me aproximar desse rapaz e de falar de Jesus para ele. Ele estava preso e ele foi acusado de matar a esposa e matar o filho que estava no ventre dessa mãe, dessa esposa. E as pessoas que estavam ali no presídio me comunicaram do acontecido, que ele tinha sido aquele rapaz que havia feito essa brutalidade. E alguns dias eu fui, algumas vezes, algumas oportunidades conversando com ele, eu ganhei a confiança dele, até que um dia ele comentou o caso. Ele disse, eu nem sei porquê, olha, veja, eu me lembro perfeitamente o que ele disse. Ele disse, eu nem sei por que eu estou preso. Eles estão me acusando que eu matei minha mulher. Eles estão me acusando que eu matei o meu filho. Eu não seria, ele falou assim, irmão, eu não seria capaz de fazer isso. E lendo essa palavra que o irmão Brana diz, quando o homem se perde, ele fica selvagem. Ele não sabe o que ele está fazendo. Gente, se a gente for ver o índice de criminalidade que existe nesse país, no mundo, e a gente vê a forma que as pessoas matam, essas pessoas não estão no seu estágio normal. E elas não sabem o que está fazendo. Porque existe um mal que apodera naquele corpo, naquela mente, que faz que essa pessoa faça isso. Eu me lembro uma vez que eu estava trabalhando ali no Novo Gama, na cidade onde moro. E o meu trabalho era de casa em casa, enfim, combatendo a dengue, enfim. E eu fui na casa de um determinado morador, porque haja em vista, nós temos que entrar em todas as casas, 100% das casas. Mesmo aquelas que estão fechadas, nós temos que retornar ali para fazer o trabalho. E quando eu cheguei próximo da casa de um certo cidadão, um vizinho gritou do outro lado, moço, o que você vai fazer aí dentro? Aí mora um doido, um louco. Eu olhei assim, eu falei, não, mas eu preciso entrar na casa dele, né? E eu entrei na casa dele, bati, e outro gritou lá, cuidado, hein? Você pode sair daí morto. Eu falei, ixi, o negócio é sério, mas eu não temi, eu fui fazer meu trabalho. Bati na porta, ele me recebeu. Quando ele botou a cara, eu já me tremi. Falei, eita, veja como esse rapaz me tratou. Pois não? O que deseja? Aí eu disse, eu sou agente de saúde, no combate à dengue, bababá, bebê, o senhor permite que eu entre em sua residência para fazer o meu trabalho? Sim, pois não, entre. Eu entrei, ele me recebeu, eu perguntei, o senhor me acompanha? Sim, pois não, acompanho. O senhor deseja alguma coisa? Eu estou fazendo almoço. O senhor quer almoçar? Eu falei, não, obrigado. Moral da história, de uma forma educada. Educada. Porém, como endemoniado de Gadara, ele não tinha um nome. Era um louco. Era um louco. Outro dia, passeando por lá, eu vi esse moço transtornado. Eu não sei que coisa, ele se pintou todo de branco, cal não era uma tinta lá. Louco pelas ruas dali daquele Novo Gama. Como o diabo faz? Quando ele me recebeu, ele estava o quê? No seu estado normal. Uma pessoa educada. Ei, irmã, ouça! Esse marido seu, que de repente chega em casa embriagado, bêbado, quebrando tudo. A nossa luta não é contra carne nem sangue.
Como você vai conquistar esse animal selvagem? Amando! Porque por trás disso existe um espírito, existem demônios. Assim como aconteceu com aquele moço, em que a Bíblia intitulava como endemoniado de Gadara. Mas ele tinha um nome. O profeta diz, quando um homem se perde, ele fica selvagem. Ele não sabe o que está fazendo. Nós apanhamos um homem fora, um rapaz, e ele estava perdido na floresta. E quando eles o encontraram 3 dias mais tarde, ele estava correndo como um animal selvagem, gritando o mais alto de sua voz. Eles tiveram que apanhá-lo e amarrá-lo. Quando seu próprio irmão chegou até ele, ele lutou com ele como um animal. Tentou mordê-lo, ele não sabia onde estava. Por quê? Ele estava perdido. E quando um homem está perdido, ele está em um estado de confusão. E ele não sabe o que está neste estado. Ele não sabe, porque ele está perdido. Traz esta agitação sobre si. E ele não sabe onde está e como ele está agindo. Da mesma forma acontece quando o homem está perdido de Deus. Ele fará coisas que ele comumente não faria. Ele fará coisas que estão além dos pensamentos humanos fazer. Um perdido de Deus. Agora veja o que o profeta diz: uma igreja perdida de Deus, uma igreja que se afastou de Deus, se afastou dos princípios da Bíblia de Deus, fará coisas que às vezes você não esperaria encontrar na igreja do Deus vivo. Eles ajuntam dinheiro de bancas de jogo, jogam loteria, e jogo qualquer coisa que pode fazer. Deixem qualquer coisa passar, dão tapinhas nas costas do homem que é o maior jogador da igreja, e as deixam passar com isso. Há somente um objetivo pelo qual você tem que encontrar. Este é sua obrigação para com Deus. Se firme e diga a verdade. Perdido, um homem perdido está num estado de confusão. Ele é um homem louco. Quem está dizendo isso não é eu. Quem está dizendo isso é o profeta. Um homem perdido é louco. É louco. Mas não porque eles queiram estar naquela situação. Porque assim como o endemoniado aqui de Gadara, ele não queria estar naquela situação. Homens que andam nesse mundo, da maneira como aquele jovem lá na cidade em que eu moro, que eu acabei de vos comentar, ele não queria estar naquela situação. Mas ele está naquela situação por quê, irmão Marcos? Porque ele está perdido, ele está preso em uma mata fechada, em um labirinto. Agora, olha o que o profeta diz aqui. Na mensagem, ele havia de passar ali, parágrafo 51. Irmão Brana diz: quando um homem alguma vez entra em contato com Jesus Cristo, ele é diferente. Você nunca é o mesmo quando uma vez você o vê. Você nunca é o mesmo. Quando Jesus entrou naquela cidade de Gadara, quem sabe ouviu-se um grito aqui, um grito acolá: não passe por isso, esse homem é perigoso. A Bíblia diz que quando aquele homem viu a Jesus, aquele endemoniado, aquele gadareno, ele se prostrou e o adorou. Jesus disse: qual é o teu nome? Ele diz: Legião, porque somos muitos. 2.000 demônios estavam governando a mente daquela pobre criatura. A Bíblia diz que Jesus, ele o libertou.
totalmente. De uma forma total. De tal modo, você lê depois em casa, Marcos capítulo de número 5, que a Bíblia diz que aquele homem, outrora, sem nome, outrora, preso pelo diabo, preso pelo pecado, escravo, quando os cidadãos gadarenos chegaram ali, a Bíblia diz que aquele homem estava em seu estado normal, conversando com Jesus. As pessoas ficaram pasmas, ficaram de boca aberta. O que está acontecendo? Não é esse o endemoniado de Gadara? Não é esse o homem que andava nu? Não era esse o homem que andava pelos cemitérios, dos sepulcros? O Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É um poder transformador. É um poder que levanta um homem do pó, da cinza, e o faz assentar com os príncipes. É um poder que liberta uma certa mulher chamada Maria Madalena. É um poder que transforma uma certa mulher chamada mulher samaritana. É um poder que transforma um certo homem chamado Zaqueu. É um poder que transforma vidas hoje. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tiago diz que nele não há mudança e nem sombra de variação. Ele libertou esse homem, deu nome a ele. Ele libertou esse homem, deu dignidade a ele. Amém, amém. Ele deu paz. Paz. Na mensagem, a chave para a porta, parágrafo 54. O profeta diz: há somente uma porta para a paz. Sim, a minha paz vos dou. Ele é a única porta para a paz genuína. Você pode pensar que tem paz. Você pode ajuntar dinheiro suficiente para comprar sua casa. Você pode ajuntar dinheiro suficiente para comprar as roupas de seus filhos e ter alimento para comer. Porém, você pode ter acumulado popularidade suficiente para ser popular entre as pessoas. Mas quando você tira seus sapatos à noite e se apronta para deitar, há somente uma coisa que pode te dar paz. É isto. Se você soubesse que morreria naquela noite, há somente uma paz. Isto é, Jesus é a paz. Ele é a nossa paz. Paulo diz: e havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz. Paulo diz: ele evangelizou a paz. Vós que estavais longe, gentios, e aos que estavam perto, judeus. Ele é a nossa paz. Ele devolveu para aquele moço do capítulo 5 de Marcos, em que a Bíblia o intitula de o endemoniado de Gadara. Ele devolveu, Jesus Cristo devolveu para ele aquilo que ele tanto almejava e que durante anos ele havia perdido, que era a paz. A paz que a ONU não pode dar.
A paz que o mundo não pode oferecer. A paz que as baladas do sábado à noite não pode proporcionar. A paz que as drogas não podem dar. A paz que as mulheradas também não podem dar. Ele devolveu a paz para aquele homem de Gadara. E aquele moço ficou tão grato pelo que Jesus fez para ele, que ele disse: permita-me que eu vá contigo. Jesus disse: não. Não. Volte para a sua casa. Há muitos anos você perdeu sua família. Há muitos anos você perdeu sua dignidade. Há muitos anos que o diabo te roubou isso. Agora eu estou te devolvendo. Volte para sua casa. E conta com grandes coisas te fez Deus. E como Ele teve misericórdia de ti. Agora veja que a Bíblia diz que Ele não foi anunciando para as pessoas de Gadara o que Jesus tinha feito para ele, não. Ele foi anunciando em Decápolis. Porque Gadara não era o seu lugar. O seu lugar era Decápolis. A sua posição não é essa. Vocês que de repente estão me ouvindo pela internet, que quem sabe a sua vida de repente esteja dessa forma, desse homem. O seu lugar não é Gadara. O seu lugar é Decápolis. E onde é Decápolis? O que eu faço para chegar lá? Há uma trilha chamada Calvário. Siga essa trilha chamada Calvário. E você encontrará o caminho de volta para casa. E ele foi rejubilando, alegre, contente. Porque agora ele estava experimentando aquilo que havia sido anos roubado dentro de si, que era a paz. Ele é a nossa cura, diz o profeta. Eu sou o Senhor teu Deus que te cura de tuas enfermidades. Ele é a porta para o céu. E não há outra porta, nenhum outro caminho, mas através de Jesus Cristo. Ele é a porta para o céu. Agora Jesus é a porta para todas essas coisas. É a fé, é a chave que abre a porta. Agora, se Jesus é a porta para todas essas promessas de Deus, fé em sua obra consumada abre cada porta de todo o tesouro que há dentro do reino de Deus. Vê isto? A fé é a chave que abre cada promessa que Ele fez. A chave da fé faz isto: fé em sua obra consumada. E sobre esta chave que estamos falando, parágrafo 76, o profeta diz: quando você tem a chave, não há o que temer. Não há dúvida. Não há o que duvidar. Você não precisa perguntar a ninguém a respeito disso. Você sabe exatamente. Você tem isto em suas mãos. Você sabe o que fazer. Amém? Você sabe qual é o resultado. Você sabe que as portas se abrirão. Para concluir, vou concluir agora. 96. Então, diz o irmão Brana, segure a chave. Amém. Fé na palavra. E cada pouquinho de fé que você crê e não tenha nenhum pingo de dúvida, você poderá destrancar cada porta que está entre você e as bênçãos que Deus tem para você. Que Deus possa nos ajudar a ter as chaves. É a minha oração. Que Deus vos abençoe. E que as bênçãos do Senhor sejam multiplicadas a cada um. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém, amém, maravilhoso, hein? Coisa boa. Aquele endemoniado
não era de Gadara, ele era de Decápolis. Você não é desse mundo, você é do céu. Você é do céu. Estamos aqui por uma circunstância, mas nossa terra, nosso terreno, nossa cidadania não é daqui. Nós somos do céu, nossa identidade é do céu. Que Deus abra mais nossa consciência, nossa mente, nosso espírito, para entender isto. Quando aquele gadareno caiu em si, ou seja, deixou de ser um selvagem e voltou a ser humano, ele voltou para sua família lá em Decápolis e começou a anunciar ali o que Deus fizera por ele. Quando o Espírito Santo desce em nossos corações e nos faz mais humanos, tira de nós a selvageria do pecado, nós teremos mais saudade da nossa Decápolis, que é a nossa Jerusalém celestial, que é o nosso milênio, que é o nosso reino restaurado. Nós teremos vontade de voltar para casa. Mas enquanto estivermos sem a libertação total, estaremos nesta vida sem destino, sem identidade própria, como selvagem, morando de pecado em pecado, de cemitério em cemitério, sendo pavor para tantos, traindo e sendo traído, e assim por diante, selvagem. Porém, quando o Espírito Santo nos liberta deste homem do pecado, nós deixaremos de ser selvagem. Nós pensaremos 10 vezes antes de dar um passo, pensaremos mais antes de fazer uma coisa errada, e não faremos, porque estaremos no nosso estado normal, sensível, sensato, sensatez. Que Deus nos ajude, irmão, que nós precisamos é daquilo que aquele gadareno precisou. Até sem roupa ele andava, porque ele estava no estado anormal. Mas quando ele voltou no seu estado normal, a primeira coisa que ele buscou foi por roupa. Oh, que Deus nos ajude. Voltar ao original. São Mateus 17:11. Elias virá e restaurará todas as coisas. Restaurar quer dizer nos trazer ao nosso estado normal, de humanos, de filhos, de filhas de Deus, sensato, sermos pessoas sensatas, sermos pessoas que pensam o que fala, pensam o que faz, pensam como agir. Isso é sensatez. Pensa como ser batizado, como ser cristão. Isto o Espírito Santo faz em nossas vidas, como fez na vida daquele gadareno. Que Deus nos ajude, amém? Deus continue abençoando o evangelista, irmão Marcos, sua família, seu ministério. E Deus abençoe também os irmãos que nos acompanharam pela internet, pela nossa página nesta noite. O irmão Francisco, a irmã Luzinete, no Glicério, São Paulo. O irmão Magno Mangueira, em Valparaíso, Goiás. A irmã Ana Kese, em Águas Claras, DF. O irmão Regimilto e família, no Valparaíso, Goiás. O irmão Pacheco e família, no Recife, Pernambuco. O irmão Anésio, no Gama, DF. A irmã Augustinha, no Jardim Ingá, Goiás. O irmão Thomas, a irmã Cecília, a irmã Priscila, no Jardim Ingá, Goiás. O irmão Valdemar, no Jardim Ingá, Goiás. O irmão Marcelo Mesquita e família, no Valparaíso, Goiás. A irmã Antônia e família, no Jardim Ingá, Goiás.
a irmã Lucília, em São Sebastião, DF, o irmão Edilberto, no Glicério, São Paulo, o irmão Jesus, a irmã Clares e o irmão Timóteo, em Jaú, São Paulo, a irmã Milze e família, em Teófilo Otoni, Minas Gerais, o irmão Valdomiro e família, em São José dos Campos, São Paulo, o irmão José Inácio, no Novo Gama, Goiás, a irmã Laiane Kelly, em Crateús, Ceará, minha filha. Deus te ajude, minha filha, sempre estamos orando por ti. A irmã Lília, no Jardim Serra Dourada, Goiás, o irmão Tiago Clementino e família, no Recanto das Emas, DF, o irmão Rafael e a irmã Daiane, em Teófilo Otoni, Minas Gerais, a irmã Marta Mendes, em Alto Paraguai, no Mato Grosso, o irmão Hinaldo e família, em Ceilândia, DF, o irmão João Araújo, em Miravânia, Minas Gerais, a irmã Arlinda Neri, em Valparaíso, Goiás, a irmã Roseta Graziani, em Palermo, na Itália, o irmão Jonas e família, em Uberlândia, Minas Gerais, o número 43 que mandaram e mais 27 que não enviaram os seus nomes. Há um pedido de oração pela irmã Sara França, pede oração. Senhor, Tu és poderoso, Tu operaste grandes coisas, assim como o Senhor curou aquele gadareno, cura o espírito da irmã Sara, o corpo, a alma, de tudo que ela precisa, Senhor. Cura e liberta, não só ela, mas cada um que crê em Ti nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Quando Ele faz para sempre. Você nunca mais vê a história do gadareno sendo aquele homem mau, mas a história dele foi, dali para frente, foi andar como um homem normal. Você nunca mais vê a história da Maria Madalena prostituindo quando Deus a libertou. A história dela dali para frente era servir a Jesus. Ele, quando opera em nós, é para sempre. Não é hoje libertou e amanhã a gente volta ao mesmo lamaçal como a porca volta. Não, isso não é libertação. Libertação de Deus é aquela que te dá nojo daquilo que você fazia de errado. Isso é a obra do Espírito Santo. Aquilo que não te dá nojo é porque ainda falta-te mais do Espírito Santo. Quando realmente o Espírito Santo entra lá atrás da sua quinta costela, de verdade, acontece do jeitinho que aconteceu com Maria Madalena, com a samaritana, com o gadareno e com tantos outros mais. Eles sentiam nojo daquilo que é errado que eles faziam. Nunca mais fumar, nunca mais beber, nunca mais prostituir, nunca mais fazer aquelas coisas horríveis. O Espírito Santo nos liberta para sempre. Para sempre. Creia nisto. Amém. Ele não faz nada pelas metades. Ele faz uma libertação total e completa. Deus te abençoe, vamos ficar de pé. Amanhã de manhã teremos a escola dominical lá no Pedregal. Se você puder ir, vai ser uma bênção. Leve a mensagem que estamos estudando, a mensagem União Invisível da Noiva. E amanhã à noite, o culto da noite à tarde, com os adolescentes, os jovens, com toda a igreja. Vamos ter um dia maravilhoso lá. Você não pode ir, pelo menos assista pela internet. É bênção para você. Oremos. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por essas palavras tão lindas, tão maravilhosas, tão tocantes, tão ricas que ouvimos nesta noite. Faça com que elas desçam realmente no profundo de nossas almas e nos dê mais fome, mais sede desta operação completa e total do Espírito Santo em nós. Ajuda-nos
te pedimos com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Aperte a mão do seu irmão, de sua irmã, diga: Deus te abençoe, Deus te guarde. Até amanhã, irmão Valdinei, cante com a irmã Selmi enquanto a igreja despede-se. Deus vos abençoe. Não duvidemos, Deus nos elegeu para si em Jesus. Confirmará a nossa salvação com poder, graça e luz. Salvo não será quem não combater, quem na caminhada esmorecer. Os vitoriosos reinarão e com Deus viverão. Tem proteção o povo do Senhor, proteção eficaz. Seu fundamento é Cristo Salvador, que lhe dá vida e paz. O seu verdadeiro adorador, Deus o Criador, tem profundo amor. Bem perto está e cuidará, guardará, salvará. Se Deus o Pai, estando nós do mal, nos amou, perdoou, e por Jesus, Cordeiro divinal, salvação nos mandou. Como não dará aos eleitos seus graça e poder de chegar aos céus? Que inefável afeição celestial eleição. Deus abençoe os irmãos. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis, prévios reinos deste mundo seguirão as suas leis, os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez vencendo, vem Jesus. E disse Jesus: ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci
e me assentei com meu Pai no seu trono. E eu, como seu servo, trabalho incessantemente para que você tenha fé, e fé para vencer.